Eu tenho certeza que pelo menos 80% das discussões que você tem ou das brigas que acontecem na sua vida são muito relacionadas ao jeito que as coisas são ditas durante os diálogos. Não necessariamente vindo de você, mas às vezes vindo da outra pessoa que tá dialogando com você. Porque no final do dia não é 100% sobre o que a gente tá falando, mas como a gente tá falando. Obviamente, se você incluir ofensas ou coisas de baixo calão no seu diálogo, você vai estar fazendo isso pra rebaixar ou ofender a outra pessoa. Às vezes até de forma subconsciente, mas muitas vezes é intencional, né? Não vamos mentir. Todo mundo sabe que se a gente xingar alguém, a gente vai estar ofendendo essa pessoa. Mas o que eu quero dizer com isso? Talvez, se você for uma pessoa que sente que entra em muito conflito, ou uma pessoa que sente que não consegue dialogar com os outros, uma das coisas que você pode mudar é o jeito que você tá falando isso pras pessoas. Existe uma grande diferença entre eu virar pra uma pessoa e falar: ah, você é muito rude. Ou eu virar pra uma pessoa e falar: eu não gosto muito do jeito que você falou. Eu tenho sentimentos um pouco mais sensíveis e eu não gosto quando as pessoas falam desse jeito comigo porque mexe comigo. Entende? Existe um mundo de caminhos entre essas duas frases. Obviamente, você ainda tá falando a mesma coisa. A pessoa tá sendo rude e você tá falando que ela tá sendo rude com você. Mas, às vezes, você colocar a sua vulnerabilidade pra fora faça com que as pessoas te enxerguem de um jeito diferente. Pode virar uma chave na cabeça da pessoa pra ela falar: nossa, talvez eu esteja ofendendo outra pessoa. E a sua vulnerabilidade desarma muitas paredes das pessoas. No final do dia, a gente ser escutado ou a gente ser abraçado durante diálogos, abraçado de um jeito não literal, né? No sentido de que você tá sendo acomodado dentro de um diálogo. Depende muito de como você está se portando dentro do diálogo. Se você entrar de um jeito agressivo, ou de um jeito de rebaixar as outras pessoas, ou se você entrar com o peito estufado, cheio de certezas e não pronto para escutar os outros, você vai ser rejeitado. Quase que instantaneamente as pessoas não vão querer te escutar. Porque para você ser ouvido e para você provar que outra pessoa não está certa, você precisa ser humilde. Primeiro porque você vai estar ferindo o ego da pessoa, então você tem que tomar cuidado durante a sua entrega. Se você quiser ser escutado, né? Se você não quiser ser escutado, é só ignorar tudo que eu tô falando e continuar fazendo o que você tá fazendo. Mas se você quiser ser escutado pelos outros, você precisa dar uma entrega um pouco mais sutil das coisas. E eu sei que vai ter muita gente que vai ver eu falando isso e vai falar: nossa, mas que besteira. Tipo, as pessoas precisam estar mais voltadas a escutar as outras e como que eu que preciso mudar meu discurso. E honestamente, se essa é a sua mentalidade e é isso que você tá pensando esse tempo todo, eu sinto muito, mano. Você nunca vai ser escutado por ninguém. Porque no final do dia é o que funciona. Conversar com as pessoas com um pouco mais de sutileza, um pouco mais de doçura, é o que faz as pessoas escutarem a gente. E a gente nunca vai ser escutado e nunca vai ter credibilidade quando a gente for 100% duro com os outros. Ser endurecido pela vontade de talvez ser superior ou talvez pela necessidade de se fechar pra não ser, sei lá, machucado pelos outros, é ok até a página 3, sabe? Porque quando você for observar de fato o que você tá fazendo e você for olhar que você tá machucando os outros, você ainda tá machucando as pessoas, sabe? E todo mundo quer ser escutado. Talvez nem todo mundo queira abaixar o próprio ego pra ser escutado, né? Mas todo mundo quer ser escutado. Todo mundo quer ter diálogos saudáveis com as pessoas e às vezes o diálogo saudável requer um pouco de vulnerabilidade. Tipo o que eu tô fazendo agora. Eu tô falando sobre um assunto que eu acho bom e eu acho sensato. E eu tô me abrindo pra as pessoas virarem pra mim e falarem: ah, você tá falando uma opinião ruim, as pessoas que estão erradas. Eu tô me abrindo pra a oportunidade de ser criticada por outra pessoa por uma opinião que pra mim vale muito, porque essa é uma opinião que tá muito fortemente construída na minha cabeça. E eu sei que na hora que eu for criticada por ela, não vai ser tão legal quanto se eu tivesse mantido ela presente em mim, mas ao mesmo tempo, eu também quero dar essa opinião. Eu quero falar isso
na frente das pessoas e eu quero que algumas pessoas possam tirar alguma lição disso, porque é importante e é um jeito importante de se comunicar com os outros. Então, assim, as palavras, elas têm poder. E o poder que você tem em cima delas é quase que infinito. Tudo que você mudar no que você tá dizendo e o jeito que você falar é o seu poder dentro de um diálogo. Se você não consegue passar ideias ou convencer pessoas, é porque você não tá usando o seu poder do jeito apropriado. Então a minha recomendação é: use bastante palavras quando dialogar com as pessoas. Você não precisa ser curto, não precisa ser curto e grosso. Você pode muito bem ser sutil, ser dócil, ser humilde. Humildade é muito poderoso quando você está lidando com outras pessoas. E também é muito poderoso para não ter o ego amassado pelos outros, porque na hora que você é humilde, você abaixa um pouco o ego e aí acaba não sofrendo as consequências das coisas que você fala. Acho que, no geral, comunicação depende muito de prática. A gente tem que praticar se comunicar com as pessoas. A gente tem que observar como as outras pessoas se comunicam e entender o que elas fazem de diferente da gente. A gente tem que ver cada situação, cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que aguenta escutar certo tipo de coisa, tem gente que não aguenta. Porque cada um é cada um. E a gente tem que observar o ser humano como um ser humano individual. Não como não como uma bola de seres todas amassadas juntas que você nem consegue identificar o que cada um é. Que não é saudável. Não é saudável a gente não observar os outros. E se você tem problemas de comunicação com os outros, ou de se associar diretamente com outras pessoas, talvez você tenha dificuldade de fazer amigos, ou de manter amigos, é importante que você entenda que talvez o seu método de comunicação esteja sendo o ponto da sua falha. E para sua vantagem, é a parte mais fácil de resolver, porque seria muito mais difícil se fosse algo que não está no seu alcance. Mas é algo dentro do seu alcance, é algo que você pode mudar e você pode fazer um esforço ativo para fazer diferente. Eu espero, do fundo do meu coração, que a minha mensagem tenha sido compreendida do jeito certo. Que eu tenha sido clara e passado uma ideia de como você pode falar com outras pessoas. Sem tantas certezas e sem tanta dureza. Com mais humildade e mais passividade. E um pouco mais de amor no coração. Eu tenho certeza que qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, vai te escutar. Qualquer pessoa vai te ouvir e te entender. E você, principalmente, vai entender as outras pessoas com mais clareza e com mais gosto. E é isso. Obrigada por ter me escutado. Tchau!